Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 8, trigonometria no triângulo retângulo, quarto tópico, aplicações. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo A aqui, né? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá certo? Ângulo de 90 graus aqui, tudo bem? E tenho aqui o ângulo de 30 graus, tá certo? Tenho aqui esse lado, que é a hipotenusa, que mede 6, tudo bem? E tem esse lado aqui, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, que eu estou chamando de x, tá certo? Então, vamos lá, vamos tentar descobrir qual é o valor de x, beleza? Observação, quando você pegar um triângulo retângulo e não tiver outro ângulo além do ângulo reto, provavelmente você vai acabar utilizando o teorema de Pitágoras, tá certo? Agora, se aparecer lá o triângulo retângulo, né, ângulo reto, e além do ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, aparecer um outro ângulo, como é o caso aqui 30 graus, tem grande chance de você usar trigonometria, tá certo? Que vai ser o caso aqui, tudo bem? Então, ó, vamos fazer assim. Olha para o ângulo de 30 graus, tudo bem? Em relação ao ângulo de 30 graus, vamos pensar o seguinte. O que eu tenho e o que eu quero, tá certo? Ó, em relação ao ângulo de 30 graus, o que eu tenho é esse lado aqui que mede 6, que é a hipotenusa, tudo bem? Até por isso escrevi aqui, ó. O que eu tenho é a hipotenusa, tudo bem? Agora, em relação ao ângulo de 30 graus, o que eu quero é o x, concorda? E concorda também que o x em relação ao 30 graus é cateto oposto, tudo bem? Então, o que eu quero é cateto oposto. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Que eu quero cateto oposto. E aí é só pensar, né? Qual relação envolve hipotenusa e cateto oposto? Bom, essa relação é seno. Tudo bem? Então, quando for resolver exercício de trigonometria, procura pensar dessa forma. O que você tem e o que você quer, tá certo? Aí, baseado naquilo que você tem e naquilo que você quer, qual relação você vai utilizar, tá certo? Fazendo desse modo, você vai acabar resolvendo boa parte dos exercícios, tudo bem? Voltando para o exercício, né? A relação é seno, então coloca aqui, ó, seno de 30 graus será o cateto oposto, que no caso é o x, dividido pela hipotenusa, que é 6, tudo bem? Lembrando aí os ângulos notáveis, né? Seno de 30 graus, quanto vale? Meio, tudo bem? Então, meio é igual a x dividido por 6. Multiplico aqui em cruz, né? 2 vezes x, 2x, isso é igual a 1 vezes 6. Coloquei aqui, tá certo? 1 vezes 6, isso dá 6. E o 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 6 dividido por 2, quanto dá? 3. Ou seja, x igual a 3. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo B. Bom, mesma ideia, né? Tem aqui o triângulo retângulo, tá certo? E além desse ângulo reto, tenho também o ângulo de 45 graus, tá certo? Então, ó, apareceu outro ângulo aqui, grande chance de ser trigonometria, que é o caso, né? Então, vamos analisar. Em relação a esse ângulo de 45 aqui, ó, o que eu tenho é esse lado que vale 4, tá certo? Percebam que esse lado aqui, em relação ao 45, é cateto oposto, tudo bem? Até por escrever aqui, ó. O que eu tenho é cateto oposto. Feito? Agora, o que eu quero descobrir, né, que no caso é o x aqui, em relação ao 45 graus, concorda que é cateto adjacente? Tudo bem? Que está ao lado aqui, adjacente a ele? Tudo bem? Então, o que eu quero, cateto adjacente. E aí é só pensar, né? Baseado no que eu tenho e no que eu quero, qual relação eu vou trabalhar? Bom, a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente, qual que é? É a tangente. Tudo bem? Então, vamos lá. Tangente de 45, tá certo? Tem que ser o cateto oposto, que é 4, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. É o que eu quero descobrir. Tudo bem? Lembrando aí dos ângulos notáveis, né? Tangente de 45, isso é igual a 1. Beleza? Então, 1 é igual a 4 dividido por x, certo? Só multiplicar aqui em cruz, tem nada aqui embaixo, vale 1 mesmo, né?
Então, uma vezes x, coloco aqui, isso é igual a 4. Bom, uma vez x é o próprio x, ou seja, x igual a 4. Beleza? E vamos para o nosso último exemplo. Exemplo C. Bom, mesma ideia, né? Tenho aqui o ângulo reto e apareceu um outro ângulo, que no caso é o 60, tudo bem? Então, 60 graus, mesma coisa. Vou analisar em relação ao 60 aquilo que eu tenho e aquilo que eu quero. E baseado nisso, eu vou olhar qual relação eu vou utilizar. Tudo bem? Então, em relação ao 60, o que eu tenho, ó, é o 4, que no caso é cateto adjacente. Tudo bem? Então, coloquei aqui, ó. Eu tenho cateto adjacente. Feito? Agora, o que eu quero é o x, né? Que no caso é hipotenusa. Então, coloquei aqui, ó. O que eu quero, hipotenusa. E aí, a mesma coisa dos anteriores, né? Baseado no que eu tenho e no que eu quero, qual relação eu vou utilizar? Bom, é só pensar, né? Qual relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Essa relação é cosseno. Tudo bem? Então, coloca aqui. Cosseno de 60 graus será cateto adjacente, que é 4, dividido por x, que é a minha hipotenusa. Beleza? Cosseno de 60, lembrando os ângulos notáveis, né? Cosseno de 60, assim como seno de 30, é igual a meio. Beleza? Então, meio igual a 4 sobre x. Multiplica aqui em cruz, né? 1 vezes x, coloca aqui. 2 vezes 4, coloca aqui. 1 vezes x, x. 2 vezes 4, 8 e acabou o exercício. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!